Pergunto para vocês: o que é um sistema tributário ótimo? Afinal, quais são as características que precisa ter um sistema tributário para ele ser considerado perfeito? Vocês saberiam dizer quais são esses fatores, quais são essas características que um sistema tributário ele deve possuir para que ele seja considerado ótimo, perfeito, ou seja, para que ele seja considerado um sistema tributário ideal a ser utilizado pelo Estado? O objetivo da nossa aula hoje é justamente discutir este tema. Mais do que isso, é analisar os tributos no Brasil e identificar se o nosso sistema tributário ele se encontra próximo ou ele se encontra distante de um sistema tributário ótimo. Vocês, meus caros, o que acham? Qual a sua opinião? O sistema tributário brasileiro, ele se encontra próximo ou distante de um sistema tributário ótimo? Quais são as características apresentadas pelo nosso sistema tributário? Ele é um sistema tributário que favorece a iniciativa privada, que favorece a existência de uma sociedade mais equitativa ou não? Deixo essas indagações para nós tentarmos responder ao longo da aula. Bom, mas enfim, o que é um sistema tributário ótimo? Basicamente, um sistema tributário ele deve zelar em quatro pontos. Ele deve possuir quatro características. Mais do que isso, ele possui como finalidade prioritariamente obter receitas para financiar os serviços públicos. Obviamente, o fim principal de qualquer sistema tributário é obter dinheiro, sendo que esses recursos eles vão ser utilizados para financiar os diferentes gastos do Estado. Segundo ponto, cada indivíduo, idealmente, ele deve ser taxado de acordo com a sua habilidade de pagamento. Terceiro ponto, os tributos eles devem ser universais, impostos sem distinção a indivíduos em situações similares. Ou seja, os indivíduos que se encontram na mesma situação, eles devem pagar o mesmo montante de tributos. E quarto ponto, os tributos deveriam ser recolhidos de forma a minimizar a sua interferência no livre mercado. Ou seja, os empresários eles deveriam ser deixados por si só, esse sistema tributário não deveria influenciar nas decisões privadas de investimento. Todos esses pontos eles podem ser resumidos em três princípios, que seriam justamente os princípios que balizam o sistema tributário ótimo. Que princípios são estes? Neutralidade, equidade e simplicidade. Acima de tudo, um sistema tributário ele deve ser neutro. Vou até escrever aqui para que você fixar bem este ponto. Mas eu pergunto para vocês, o que é um sistema tributário neutro? Quais características que precisa ter um sistema tributário para que ele seja considerado neutro? Pois bem, o que nós vimos? Pergunto para vocês, meus queridos, como que um sistema tributário influencia na decisão de alocação do mercado?
Como que a cobrança do imposto pelo Estado influencia no setor privado, na decisão dos empresários de quais produtos eles devem produzir e ofertar. Se nós recordarmos a primeira aula da disciplina, o que nós vamos ver? Aqui nós temos a nossa curva de oferta, a nossa curva de demanda. Então veja o que nós temos aqui. No eixo X sempre vai ser a quantidade ofertada. No eixo Y sempre nós teremos o nível de preço. Melhor dizendo, no eixo X nós sempre teremos quantidade, no eixo Y nós sempre vamos ter o preço, de tal forma que nós vamos ter essa curva com inclinação negativa, curva reta, que seja, que no caso representa a quantidade demandada, e uma curva com inclinação positiva que expressa a quantidade ofertada de bens. Da interação entre oferta e demanda, nós teremos o nosso preço de equilíbrio e a nossa quantidade de equilíbrio. Então vejam o que nós temos aqui. Nós temos um sistema, um determinado mercado que ele se encontra em equilíbrio. Ele tem uma determinada quantidade de equilíbrio, ele tem um preço de equilíbrio, de tal forma que este ponto central, no qual as curvas de oferta e de demanda se cruzam, representa o ponto de equilíbrio deste mercado, o ponto no qual oferta e demanda se encontram. Pergunto para vocês, como que a cobrança de um tributo influencia neste equilíbrio de mercado? Muito simples. O governo, ao cobrar um tributo sobre as empresas, ele vai elevar o preço do bem. Ou seja, agora, em vez de nós termos apenas aquela nossa curva, essa nossa curva original, nós podemos desenhar uma nova curva que representa o novo equilíbrio de mercado após a cobrança do tributo. Por quê? Porque a nossa curva de oferta ela irá se deslocar para a esquerda exatamente sendo a distância deslocada exatamente equivalente ao montante de tributos cobrados. Ou seja, nós temos o nosso preço de equilíbrio, a nossa curva de oferta sem tributos, e aqui nós temos a nossa nova curva de oferta com a cobrança de tributos. De tal forma que a quantidade, o preço vai ser elevado dos produtos, e o que acontece com a quantidade de equilíbrio deste mercado? Se reduz. Então vejam o que nós temos aqui. Toda essa distância aqui representa o quanto que a quantidade ofertada de bens se reduziu. Em outras palavras, o que nós estamos observando? A cobrança de um tributo, ela distorce os mecanismos de alocação do mercado. Após a cobrança do tributo, o preço de mercado se torna mais elevado e a quantidade de bens ofertadas, a quantidade de bens compradas pelos consumidores se reduz. De QE para Q1. Então, vejam o que nós temos. O Estado, ao cobrar um tributo, ao colocar um tributo sobre a sociedade, ele vai influenciar diretamente na eficiência alocativa.
distorcendo a estrutura de preço. Imagina o seguinte, este empresário ele tinha duas escolhas. Ele poderia produzir este bem ou produzir um bem alternativo. No entanto, no momento que o governo colocou um tributo sobre este bem, acabou estimulando esse empresário a investir no bem alternativo. Ele disse, não, este bem aqui eu vou cobrar um preço muito caro, para que eu consiga ter lucro, eu vou ter que cobrar um preço elevado demais. Com isso, os consumidores não vão estar dispostos a comprar, de tal forma que eu não vou conseguir ter um lucro elevado. Consequência, ao invés de ofertar este bem, o empresário acaba sendo incentivado pela cobrança do tributo a ofertar um outro bem. Em outras palavras, o governo, através da tributação, ele influencia nas decisões dos empresários. Ele influencia nos bens que os empresários decidem produzir. De tal forma que a cobrança de um montante muito elevado de tributos pode provocar uma ineficiência alocativa. Pode distorcer completamente a estrutura produtiva, desestimulando as empresas a produzirem e ofertarem seus bens. Então, este é o primeiro grande desafio do sistema tributário. Esse nosso sistema tributário ele deve ser ótimo. Ele deve prezar pela neutralidade. Ele deve buscar não influenciar, não modificar o preço dos produtos. Ou seja, preferencialmente, o governo ele deve cobrar tributos que incidam sobre a renda e não sobre os preços dos produtos. Em outras palavras, o sistema tributário ótimo é aquele sistema que não onera produtos, sendo os tributos incidentes principalmente sobre a renda. Nós estamos falando aqui de imposto de renda, ou seja, o governo ele deve priorizar os sistemas tributários considerados mais modernos e que possuem menor efeito sobre a estrutura produtiva são aqueles sistemas tributários que possuem como sua principal fonte de renda, principal fonte de recursos, a imposição de tributos sobre a renda e não sobre o preço dos produtos. Pergunto para vocês, o sistema tributário brasileiro, ele é caracterizado por uma presença elevada de tributos que incidem sobre a renda ou pela predominância de tributos que incidem sobre o preço dos produtos? Conforme nós já sabemos, o nosso sistema tributário ele é caracterizado pela presença de diferentes impostos que incidem principalmente sobre o preço dos produtos. Por exemplo, entre os principais tributos cobrados no Brasil se encontra o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Juntamente com o Imposto de Renda, estas são as três principais fontes de arrecadação do governo brasileiro. De tal forma que duas das principais fontes de arrecadação são tributos que incidem sobre bens e serviços, distorcendo a estrutura produtiva, desestimulando a produção e reduzindo a competitividade das empresas nacionais. No caso do ICMS, por exemplo, quando entra um produto importado no Brasil, esse produto ele vai entrar sem a cobrança de tributos. No caso do ICMS, quando um brasileiro exporta um produto, ele também consegue pedir crédito deste tributo. No entanto, para o IPI, o mesmo não é observado, de tal forma que a cobrança de tributos acaba contribuindo para que os produtos fabricados em território nacional venham a competir de forma desigual com os produtos importados e com os produtos, ou se não, com os produtos produzidos lá fora, quando as empresas brasileiras exportam.
Essa é uma das piores faces apresentadas pelo nosso sistema tributário, uma vez que ele prejudica, onera, distorce a estrutura produtiva, desestimulando a iniciativa privada. Na próxima aula, nós abordaremos a equidade e simplicidade.